O ano é 1884. O pastor Ricardo Spurling, um pastor batista da igreja de Cocker Creek, denuncia à sua comunidade a condição espiritual deplorável que vivia. Durante 2 anos, ele, seu filho Ricardo Spurling e John Clemons se entregaram à oração e estudo da Bíblia. Após esses 2 anos, o pastor Ricardo Spurling e seus companheiros expuseram a urgência de um despertamento espiritual. Em 1886, na noite 19 de agosto, o pastor Ricardo Spurling, em um moinho em Barney Creek, faz uma oração envolto em lágrimas. Fez um discurso inflamado e conclui: todos os cristãos, como os que estão aqui presentes, que desejarem ser livres de todos os credos, tradições, todos feitos pelos homens, e estão dispostos a tomar o Novo Testamento, ou seja, a lei de Cristo, como a sua única regra de fé e prática, dando uns aos outros direitos iguais e o privilégio de ler e interpretar para si mesmos como ditar suas consciências, e estão dispostos a reunirem-se como a Igreja de Deus para realizar negócios com a mesma, venham à frente. 8 pessoas foram à frente: Ricardo Spurling, John Clemons, Polly Clemons, Barbara Spurling, Margaret Loftus, Belinda Clemons, John Clemons Jr. e Adeline Loftus. Logo após, teve início a primeira sessão e, ao término desta, tomaram as seguintes decisões. A organização que acabava de nascer deveria se chamar União Cristã. Novos membros poderiam ser aceitos pelo grupo, desde que tivessem bom caráter cristão e aceitassem as obrigações sob as quais os primeiros 8 tinham se reunido. Caso um ministro desejasse unir-se à União Cristã, o seu certificado de licença ou ordenação seria válido. O pastor Ricardo Spurling ficaria reconhecido como o pastor, líder e moderador da União Cristã. Nesse mesmo ano, Ricardo Spurling consagra o seu filho, Ricardo Spurling Jr., como ministro ordenado. Ricardo Spurling morre no mesmo ano, aos 74 anos de idade. Em 1892, Ricardo Spurling Jr. conhece William Bryant e mais 3 evangelistas se juntam ao movimento: William Martin, Joe Tipton e Milton McNabb. Em 1896, William Martin, Joe Tipton e Milton McNabb chegam a Camp Creek e iniciam reuniões em uma escola cedida pelas autoridades do município. E ali houveram batismos com o Espírito Santo, curas e libertação. Mais de 100 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Eram cultos simples e sempre começavam com cânticos conhecidos: Maravilhosa Graça, Foi na Cruz e Que Bondoso Amigo é Cristo. Também, em 1896, começaram as perseguições de outras igrejas, acusando-os de heresia, loucura e idiotismo. A Igreja Batista expulsou de uma só vez 33 membros que professaram estar vivendo uma vida de santidade. Após esse acontecimento, surgiu uma pessoa conhecida como Tio Dick, que doou à União Cristã um terreno em frente à escola de onde eles foram expulsos. E ali construíram um templo de madeira, e com a construção do templo a igreja começou a ser independente. O novo templo sofreu vários ataques. Atearam fogo, mas uma forte chuva apagou o incêndio. Dias depois, ela foi dinamitada. Boa parte da igreja foi destruída, mas em seguida foi reerguida. Tempos depois, 106 homens desmontaram o templo. Entre eles estavam vários ministros das igrejas da região, diáconos, administradores, um delegado e um juiz de paz. O fato de terem desmanchado o templo antes de queimá-lo foi intencional, pois quando foram julgados pelas autoridades do município de Cherokee, eles se defenderam dizendo que não tinham queimado um templo, e sim um amontoado de madeira. Diante deste último ataque, o templo não foi reconstruído. As reuniões passaram a ser realizadas na casa do irmão William Bryant. Um dia, quando ele voltava do campo, sofreu um ataque. Vários disparos de arma de fogo foram efetuados contra ele. 4 acabaram atingindo e, milagrosamente, ele sobreviveu.
Dias após esse ataque, 7 homens foram à casa para mais uma vez tentar matá-lo, mas a sua esposa grávida o escondeu e os homens, ao verem a grávida, não forçaram para entrar na casa. Mas não cessaram os ataques. A casa do irmão William Bryant foi alvo de muitos disparos de arma de fogo, mas nunca ninguém foi morto. Durante esse período de perseguição, também surgiram os cavaleiros noturnos, homens armados e encapuzados que patrulhavam as estradas, intimidando as pessoas de saírem de suas casas para irem aos cultos nos lares dos irmãos da comunidade. Cabe lembrar que os 106 homens que desmontaram e incendiaram o templo de madeira foram indiciados pela justiça. Durante o julgamento, onde já era dado como certa a condenação e a prisão dessas pessoas, os irmãos da União Cristã pediram clemência aos acusados, alegando que eles eram seus vizinhos e parentes e afirmando que eles não precisavam de prisão, mas de conversão. A corte aceitou o pedido e os deixaram em liberdade. Após esse incidente, as perseguições foram diminuindo e esse período durou cerca de 6 anos. Em 9 de maio de 1902, foi realizada uma reunião para corrigir os excessos religiosos. As pessoas se tornaram mais estritas e religiosas do que realmente a Bíblia Sagrada pedia. Por exemplo, não podiam comer carne, doces e comidas medicinais foram proibidas. Os homens não podiam usar gravatas e as mulheres tinham que deixar seus cabelos soltos até as costas. Era proibido, por exemplo, trançá-los e prendê-los. Outras várias proibições sem sentido foram tratados naquela reunião. Das reuniões de oração e jejum, esperavam um sinal de Deus para terminar. Quem não tivesse conforme as práticas extremas eram considerados sem espiritualidade. O orgulho foi gerando facções entre os irmãos. Classificaram o batismo no Espírito Santo em graus de poder. Primeiro, dinamite santo. Depois, lidite santo e depois, oxidite santo. A doutrina da preservação dos santos, ou da segurança eterna, foi predominando no meio do grupo durante esse período de excessos. Era ensinado que quem era batizado no Espírito Santo era incapaz de pecar. Eles estavam selados e não podiam cair. Então, nada do que fizessem seria pecado. Também nessa reunião, foi adotado um novo nome para a igreja, Igreja da Santidade de Camp Creek. Camp Creek era somente para designar o local onde a Igreja da Santidade estava sediada. O irmão William Bryant foi ordenado ministro e nomeado oficial da igreja. E o pastor Ricardo Spurling Jr. continuava sendo o pastor titular. No dia 13 de junho de 1903, 5 novos membros ingressaram à igreja. Isso aconteceu após uma reunião de estudo bíblico onde eles foram convencidos de que a doutrina do grupo estava de acordo com os ensinos do Novo Testamento. 2 dos 5 foram consagrados como diáconos e um deles chegaria a ministro ordenado. O nome de um deles era A.J. Tomlinson. Ele era um vendedor de Bíblias e já conhecia o movimento desde 1896. Sabia do avivamento experimentado por eles, das perseguições e dos excessos do grupo. Nessa reunião, antes de fazer parte realmente do grupo, Tomlinson faz uma série de perguntas e todas foram respondidas com base na Bíblia. Ao final, ele pede permissão para fazer parte da igreja e foi aceito pela comunhão da igreja. Meses depois, Tomlinson foi nomeado pastor pelos pastores Ricardo Spurling Jr. e William Bryant. Sob o pastoreio de Tomlinson, se juntaram 14 novos membros em seu primeiro ano, entre eles W.S. Lemons, que também foi ministro ordenado. Em dezembro de 1904, A.J. Tomlinson muda para Cleveland e em 1905, os registros mostram que a Igreja da Santidade tinha 4 igrejas organizadas, uma na Carolina do Norte, Camp Creek, 2 em Tennessee e uma na Geórgia. Ainda em 1905,
houve um consenso entre os 4 ministros que seria necessária uma reunião com os representantes das 4 igrejas para responder perguntas, estudar a Bíblia, traçar planos e avaliar o crescimento desta igreja. Em 1906, é marcada a primeira Assembleia Geral em 26 e 27 de janeiro. O local escolhido foi a casa do irmão Murphy e participaram dessa Assembleia 21 delegados, sendo 7 mulheres e 14 homens. O pastor A.J. Tomlinson foi nomeado como secretário da Assembleia Geral. Alguns membros de Camp Creek se mudaram para Cleveland e no dia 10 de outubro foi organizada a Igreja da Santidade de Cleveland e com isso passou a ser o novo centro de atividades da Igreja da Santidade. Em 9 de janeiro de 1907, começa então a segunda Assembleia Geral na Igreja de Union Grove, próxima a Cleveland. Tomlinson foi quem presidiu essa Assembleia. A pregação de abertura ficou a cargo de Ricardo Spurling Jr., enfatizando a responsabilidade da Igreja de Deus em proclamar o Evangelho a todo mundo. Nessa mesma Assembleia, no dia 11 de janeiro, por unanimidade, foi a mudança do nome Igreja da Santidade para Igreja de Deus. Também foram consagrados mais 2 membros ao ministério, Alex Henby e H.L. Tree. Além disso, foi também formalizada a função de moderador da Assembleia Geral e Tomlinson foi o primeiro a assumir essa função. Dos dias 8 e 12 de janeiro de 1908, a terceira Assembleia Geral foi realizada em Cleveland. O pastor Tomlinson, que ainda não havia recebido o batismo com o Espírito Santo, foi batizado neste domingo seguinte ao término da terceira Assembleia Geral. Em 1909, a quarta Assembleia Geral foi realizada no dia 6 de janeiro, também em Cleveland. O pregador da abertura foi novamente Ricardo Spurling Jr. O moderador geral foi Tomlinson. E haviam representantes de 12 igrejas. Nessa Assembleia, ficou também decidido que o moderador geral da Assembleia também representaria a igreja continuamente, e não somente nos dias da Assembleia. Após essa definição, Tomlinson foi escolhido como moderador geral da Igreja de Deus, sendo esse cargo o primeiro cargo executivo da Igreja de Deus, com duração de 1 ano para a função. A quinta Assembleia Geral foi realizada em Cleveland em 1910. O crescimento da igreja foi o ponto principal dessa Assembleia. Um relatório foi apresentado e continham os seguintes números: 1.005 membros, 31 igrejas, 22 ministros ordenados e 20 ministros licenciados. O título de moderador geral foi extinto e surgindo a figura de supervisor geral, e que essa pessoa seria responsável também por nomear pastores. E no ano de 1911, temos a sexta Assembleia Geral, que trata sobre o organograma da Igreja de Deus com a entrada da figura do supervisor de Estado. 7 estados tiveram seus supervisores nomeados. Em 1913, a data das Assembleias Gerais foram alteradas nessa Assembleia, saindo do período do inverno para o outono. Por conta disso, facilitou a participação de mais delegados e, por outro lado, acabou criando um problema: como hospedar tantas pessoas durante as assembleias. Na Assembleia Geral de 1914, foi criado um comitê para decidir sobre a aquisição de um local para as futuras Assembleias Gerais. A.J. Tomlinson mais uma vez foi eleito como supervisor geral. 5 líderes da igreja fizeram uma sugestão que a sua eleição fosse perpétua, e a proposta foi aceita. Em 1915, nessa Assembleia, o comitê criado para a aquisição de um local das futuras Assembleias Gerais apresentou um relatório com uma soma de $235,35 para a compra de um auditório. Em 1916, em janeiro, foi comprado um grande auditório em Harriman, Tennessee, por $3.000, na qual foi realizada a Assembleia Geral no mesmo ano. Na Assembleia Geral, foi criado o Comitê dos Anciãos. Este comitê, junto com o supervisor geral, deveriam preparar a agenda das assembleias,
que mais tarde esse conselho se tornaria oficialmente como o Conselho dos 12. Durante a Assembleia de 1917, foi decidido que a igreja construiria uma escola para treinamento de rapazes e moças para trabalharem com eficácia no campo. O nome da escola era Escola de Treinamento Bíblico. No ano de 1918, no dia 1º de janeiro, na cidade de Sevierville, Tennessee, a professora Nora Chambers deu início à primeira turma do primeiro curso da primeira escola bíblica da Igreja de Deus. Esse ano, devido à gripe espanhola, não houve Assembleia Geral. No ano de 1919, na Assembleia Geral, foi tomada a decisão de se criar um orfanato. Um projeto semelhante havia sido criado em 1911 pelo irmão Bryant. Uma casa alugada com 15 crianças, mas infelizmente esse projeto não foi adiante. E no ano de 1920, o orfanato chamado Número 1 foi inaugurado em dezembro, e esse projeto tem sido um dos principais da Igreja de Deus ao redor do mundo desde então. Em 1922, é estabelecido o comitê executivo nesta Assembleia. Na Assembleia Geral de 26, é conhecida como Assembleia das Mudanças Radicais. A mudança dos estatutos em primeiro lugar. Em segundo lugar, houve criação e nomeação de um comitê de publicações. Em terceiro lugar, criação e nomeação de um comitê de educação, composto de 5 membros. Dentre as funções deste comitê, constava nomear o diretor do Instituto Bíblico e fixar o salário dele. Em quarto lugar, houve também a decisão de criar e nomear o Comitê de Missões. Número 5. O secretário-geral foi transformado em secretário-tesoureiro-geral. Em sexto lugar, mudança na forma de escolher o Conselho dos 12. Antes era o supervisor-geral quem nomeava esse conselho. Nessa Assembleia, ficou decidido que o Conselho de Ministros Ordenados, atual Conselho-Geral, elegeria o Conselho dos 12. Ficou também decidido, em sétimo lugar, que o Conselho dos 12 era responsável por julgar qualquer oficial da Igreja de Deus. Da Assembleia de 1906 até 1946, com exceção de 1918 por causa da gripe espanhola, as assembleias foram realizadas anualmente. Por conta dos altos custos e outros inconvenientes, foi aprovado nesta Assembleia de 46 que as reuniões seriam bienalmente, sendo assim até os dias de hoje. No ano de 46, a Igreja de Deus compra a instalação do Colégio Bob Jones, em Cleveland. Então a escola bíblica passou a funcionar na mesma cidade onde estavam os escritórios internacionais da igreja. E mudou-se o nome para Colégio Lee, e que mais no futuro se tornou a Universidade Lee. De um grupo de 8 pessoas em 1886, hoje nós estamos presentes em 185 países. Temos mais de 7 milhões e meio de membros em todo o mundo. Contamos também com 39.696 igrejas organizadas, 46.366 ministros e no campo missionário atendemos a 580 missionários. Contamos com 116 escolas e seminários teológicos, onde 38.625 alunos estão matriculados em algum dos nossos cursos. A Igreja de Deus cresceu. A Igreja de Deus também chegou no Brasil. Segundo Silas Carvalho, no dia 26 de agosto de 1934, chegava na cidade do Rio de Janeiro a missionária Caroline Matilda Paulsen. Ela fora enviada ao Brasil por uma igreja dos Estados Unidos chamada Igreja Evangélica Calvário Pentecostal. A irmã Matilda Paulsen era procedente da cidade de Olímpia, estado de Washington. Ao chegar no Brasil, a mesma fez contato com o pastor da Assembleia de Deus, pastor Paulo Macalão. Imediatamente foi para o estado da Bahia, onde permaneceu durante 5 meses para aprender a língua portuguesa. A Igreja Calvário Pentecostal era uma igreja pequena. Tinha apenas 2 trabalhos missionários, um orfanato na Índia e o outro foi a obra que a irmã Carolina Matilda Paulsen iniciou no Brasil. A missionária Matilda Paulsen chegou ao Goiás no dia 9 de fevereiro de 1935.
Assim que ela se estabeleceu na cidade de Catalão, Goiás, começou a pregar uma mensagem pentecostal. Logo, iniciou-se uma perseguição contra a sua pessoa. Ela foi apedrejada enquanto fazia culto ao ar livre, juntamente com algumas pessoas que simpatizavam com o modelo pentecostal de sua pregação. Ela tentou alugar um salão no centro da cidade para dirigir alguns cultos, mas ninguém quis alugar este salão porque eram pentecostais e não queriam que os pentecostais abrissem uma igreja ali. A cidade era muito católica e fez grande oposição à mensagem de Caroline. Um fator interessante aconteceu em certo momento, em uma das reuniões conduzidas pela missionária, quando uma criança, filha de um comerciante sírio-libanês, chamado Antônio Salles, foi atingida por uma das pedras atirada pelos seus perseguidores. Devido a esse fato, o comerciante resolveu alugar um salão dentro da cidade para a missionária poder pregar. Quando a notícia desse ocorrido chegou ao padre da cidade, gerou um grande desentendimento com o comerciante, ameaçando de privação dos sacramentos da igreja. Porém, o salão permaneceu aberto. E a primeira pessoa que chegou para compor o ministério da missionária Carolina, em Catalão, foi um senhor chamado Manuel Pereira, conhecido por todos como Manuel o Português. Sobre a missionária Matilda, o reverendo Silas Carvalho escreve, abre aspas, a missionária Matilda era uma mulher de um caráter firme, que buscava ser correta. Em 1983, durante uma conversa com o professor Antônio Salles Filho, certificou-me de que era o filho do comerciante que alugava o salão para a irmã Caroline. Ele contou vários detalhes de desentendimento do pai dele com o padre, por causa do aluguel do salão para a missionária Matilda. Disse que a missionária Matilda ensinou a mãe dele a fazer bolo de chocolate. Finalizou dizendo, aquela mulher era uma santa. Fecha aspas. Durante o início do trabalho em Catalão, não ocorreram conversões. Estima-se que no ano de 1935, e após um ano muito difícil de lutas e perseguições, somente Manuel Português e algumas crianças formavam a congregação da missionária. Ela já se encontrava desmotivada e sem apoio da própria denominação que a tinha enviado. A mesma já estava fazendo planos de voltar para os Estados Unidos. Porém, havia em seu pensamento muitas incertezas, até mesmo uma possibilidade de desistência do trabalho e, como diz Silas Carvalho em seu livro, abre aspas, a missionária Caroline disse, conforme a entrevista do pastor Manuel Epaminondas, que orou a Deus, dizendo que se até o final de 1935 não convertesse ninguém, era prova que ela deveria parar de trabalhar em Catalão, Goiás. E no dia 31 de dezembro de 1935, converteram-se 2 soldados da Polícia Militar, Manuel Epaminondas e Joaquim Inácio. Outras pessoas também se converteram e desejavam ser batizadas nas águas. O primeiro batismo foi realizado no dia 16 de maio de 1936. Um fato interessante que acontecia nesse momento é que no dia do batismo anunciado, o chefe da polícia mandava os soldados que queriam ser batizados irem fazer algum tipo de tarefa especial, impedindo-os de receber o sacramento. Inclusive, para solucionar esse problema, o batismo desses homens foi realizado numa cerimônia sigilosa na madrugada. E após a conversão dos soldados, já não jogavam mais pedras, tomates, ovos na missionária Matilda e o seu grupo. A missionária Matilda trabalhava com todo o apoio da Igreja Assembleia de Deus do pastor Paulo Macalão, uma vez que ela não batizava os novos convertidos e nem lhes dava os sacramentos. Então, a Assembleia de Deus é que enviava pastores para oficializar tais sacramentos a este grupo que ela liderava. No início do Calvário Pentecostal, até mesmo alguns terrenos foram documentados no nome da Assembleia de Deus, pois aquela igreja não era registrada ainda. Alguns anos mais tarde, a Igreja Calvário Pentecostal foi registrada separadamente da Igreja Assembleia de Deus. Em 1937,
o jovem soldado da Polícia Militar Manuel Epaminondas casou-se com uma jovem recém-convertida chamada Maria. Essa moça, mesmo antes de ser batizada, ganhou várias pessoas para o Evangelho. Pouco tempo depois do seu casamento, Epaminondas foi consagrado pastor, sendo o primeiro pastor da Igreja Pentecostal aqui no Brasil. Ele foi doutrinado pela missionária Matilda e tornou-se o principal auxiliar dela. De acordo com o crescimento do trabalho, a missionária Matilda Paulsen concluiu que já não podia continuar à frente da Igreja Calvário Pentecostal. A obra estava em plena expansão e precisava de apoio, e apoio que ela não tinha da sua denominação. Quando ela estava nos Estados Unidos, fez contato com a Igreja de Deus de Washington. Escreveu uma carta para o superintendente da Igreja de Deus da América Latina, em que ela menciona a possibilidade de passar a sua administração e o trabalho missionário que ela iniciou no Brasil para a Igreja de Deus. E segundo o reverendo Silas, abre aspas, o superintendente gostou do plano, até mesmo porque a Igreja de Deus não tinha consolidado o seu trabalho em nosso país. Esse acontecimento poderia gerar uma boa oportunidade. Os detalhes foram acertados. A missionária Matilda tornou-se membro da Igreja de Deus, sendo recebida numa igreja do Texas em 1954. Fecha aspas. Um mês depois, ela retorna ao Brasil. Quando chegou, reuniu-se com a liderança do Calvário Pentecostal e esclareceu os motivos de sua mudança para a Igreja de Deus e, ao mesmo tempo, ela encorajou ao seu povo a unir-se também com essa igreja. A maioria aceitou a mudança de imediato, porém alguns relutaram, mas finalmente todos concordaram com a mudança. No dia 25 de novembro de 1954, na cidade de Pires do Rio, Goiás, aconteceu a primeira reunião de obreiros da Igreja Calvário Pentecostal, com 2 representantes da Igreja de Deus nos Estados Unidos para oficializar a reunião. Segundo escreveu o reverendo Silas, abre aspas, a reunião que concluiu e oficializou a união do Calvário Pentecostal com a Igreja de Deus aconteceu no dia 12 de março de 1955 em Campinas, Goiânia. A maioria dos ministros do Calvário estava presente nessa reunião. Devido a essa união, finalmente, a Igreja de Deus estava presente no Brasil. No relatório que o Comitê de Missões recebeu acerca da união do Calvário Pentecostal com a Igreja de Deus, consta que havia 40 obreiros, cerca de 30 igrejas e aproximadamente 700 membros em todo o Brasil. Fecha aspas. Com a união efetivada, a Igreja de Deus assumiu a administração do trabalho e também a missionária Carolina Matilda pôde retornar em definitivo para os Estados Unidos em 1956. Poucos dias após o seu retorno do Brasil, a mãe dela faleceu. Após essa morte, ela mudou-se com o pai para Nogales, Arizona. Ali, começou a evangelizar os mexicanos e a trabalhar com as igrejas de Deus daquela região, na fronteira do México com os Estados Unidos. Ela passou a dedicar a sua vida em favor do seu pai, que já estava em idade avançada. E a Igreja de Deus no Brasil seguiu em franco crescimento. Hoje, 729 são os números de igrejas espalhadas em todo o território nacional. Temos 449 congregações que atendem a mais de 69 mil membros e com 1.350 ministros trabalhando em nossas igrejas. Então, nesse dia 19 de agosto, temos muito a comemorar. E em nome de todos nós dizemos, Feliz aniversário, Igreja de Deus!